cada um que você se encontra, glória seja dada. E nessa noite, a palavra do Senhor, ela venha mais uma vez com força ao nosso coração, ao nosso entendimento, neste culto conhecido como culto de doutrina ou culto de ensino. Bem verdade que nessa temática já é escasso em muitas igrejas, né? Algumas pessoas não têm nem mais esse culto, substituído por pregações, não tem aquele culto parado para ensino, onde é normal que o pastor da igreja faça, que o pastor doutrine e ensine a sua igreja. Era assim lá nos primórdios, no começo da igreja, tendo como exemplo a Assembleia de Deus Missão, fundada aí por Daniel Pérez na Bíblia, já vai por mais de 100 anos de história, mas dali um dos pastores de saudosa memória subiu uma tribuna para lecionar e ensinar as ovelhas nos dias modernos. Isso é uma prática que já não se usa, tá? E porque nós temos tantas inovações dentro das igrejas, nós aqui da Assembleia, coluna e firmeza da verdade, nós não temos essa prática de ensinar. O culto de doutrina, ele, na minha concepção, ele só está atrás do culto de ceia. O culto do ciclo de oração ali, da festividade, o culto das senhoras, o culto dos jovens, maravilhoso, o culto dos varões, muito fantástico, mas nenhum desses cultos, para mim, pastor Luciano Lopes, ele chega perto deste culto, chamado culto de doutrina, onde aqueles que querem ir para o céu, que querem ir para a glória, que eles vêm para aprender. Ainda tem aqueles que trazem o caderno, que trazem a caneta, e esses ainda, que também são escassos na terra, esses que procuram realmente aprender a marcar a Bíblia. Então hoje nós estamos aqui dando sequência a um ensino que nós sempre falamos, e é necessário que toque nesse assunto sobre apostasia. Apostasia, né? É uma coisa que está ocorrendo nos dias de hoje com muito mais força do que antes. Parece, aleluia, me permite essa expressão, que o apóstolo Paulo, ele vivenciara os dias de hoje. Mas você vai perceber que não é o apóstolo Paulo que fala. O texto, a semântica, vai nos mostrar que não é ele que dirige essa palavra. Abra comigo a sua Bíblia, primeira missiva de Paulo a Timóteo, aleluia. Primeira missiva de Paulo a Timóteo, glória seja dada a Deus. Eu até espero que ali em Curitiba esteja chegando esse culto de ensino, ali na cooperadora Helena, aleluia. Acharam aí? Amém. A primeira missiva de Paulo a Timóteo. Oh, glória, vocês acharam? Digo amém? Amém. A parte de epígrafe que não tem no original, capítulo 4, a parte de epígrafe que não tem no original, do cilindro, não existe essa parte de epígrafe. Essa parte de epígrafe é só uma orientação para os leitores de Bíblia saber do que se trata aquele capítulo, aquela passagem. Aqui na minha Bíblia está citado apostasia nos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Quem está assim também levante a mão. Olha lá, várias pessoas. Né? Apostasia nos últimos tempos. E você não ouve falar sobre isso. Você não vê temática sobre essa nas festividades, onde tem muitos pregadores, né? Alguns pregadores de cartaz, né? São centenas deles. Eu vi hoje um camarada falar de uma mensagem que eu fiquei assombrado. Ele disse que ele ouviu uma mensagem agora no final de semana que mudou a vida dele, ele teve a vida transformada. E eu, curioso que sou, fiquei observando de que ele ia tratar. E ele disse para mim que ele ouviu uma mensagem de que uma pregadora pregou sobre que nós deveríamos ser como um mimeógrafo. E apareceu no telão um mimeógrafo, segundo ele contou, um mimeógrafo. E esse mimeógrafo fazia cópias. E
brasileiro que nunca viu isso. Eu fico realmente assombrado com isso, que coisas assim vem impactar a vida de alguém, né? Vem impactar o mimeógrafo que você tem que fazer cópia de você, como você para que outros também sejam. Então a multiforme, graças a Deus, ela assume nesse sentido, né? Que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento. Pessoas como Pedro, né? Mas que são cidadãos do céu, pessoas como Paulo, temperamentos diferentes, mas são cidadãos do céu. Então essa colocação eu achei estranha e eu fico assombrado que é isso que se ouve por aí. Mas Deus tem a misericórdia de nós. Amém? Amém. Primeira missiva de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 1, que está inserida assim na carta magna de Deus aos homens sobre a face da terra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu vou contar até 3 e você vai ler. Do jeito que está aqui, você vai ler o versículo número 1. Eu digo 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que nós observamos aqui, que o Senhor nos ajude, é que a própria análise deste versículo já é um assunto para muita temática. Observe que quem está dizendo aqui não é Paulo. Não é Paulo que está dizendo, é o Espírito Santo que era na vida do apóstolo Paulo, que era a promessa de Cristo, que está dizendo para ele, expressamente de uma forma ligeira, de uma forma emergencial. O Espírito está dizendo que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé. Então, o interessante aqui é que esse Espírito aqui, citado, ele não aparece na sua forma maléfica. Ele está inserido em alguém. Ele está regendo e governando alguém. Esse Espírito é como se fosse o Espírito de Jezabel, que nós tanto conhecemos da Bíblia, que também atuaria nos últimos dias da igreja. Esse Espírito ele vai como se fosse uma potestade, um principado, como nós observamos lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo cita que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todo principado e potestade, são demônios organizados que vêm para fazer os projetos do diabo. Então esse Espírito aqui, presta atenção, está citado aqui, Paulo está dizendo para Timóteo que nos últimos tempos ele iria agir e agir também ensinando. Aqui eu fico assombrado. Agir ensinando, doutrinando a igreja. Uma igreja sem visão, uma igreja que não ora mais, uma igreja que não segue mais a Bíblia. Eu amo o Salmo 119, verso 11. Eis contigo a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Guardou a palavra, reservou para não pecar contra Deus. Mas a Bíblia hoje, na maioria das igrejas, é escasso. Você tira que nos cultos, vai se ver muito isso por aí, 1h30 de louvor e dá para o pregador 15 minutos. Dá para o pregador 10 minutos. E se o pregador passar de 9 horas, o povo vai embora. Mas foram abarrotados de louvor, de oportunidade, porque está fulano, está citriano, está herculano, está beltrano, e todo mundo tem que falar no culto, menos a palavra, menos o Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, filho, os últimos dias serão dias difíceis, onde o povo irá se apostatar da fé.
mas se afastarão da fé e paulatinamente voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Aqui fala do homem. Eu conheço vários pregadores, dentro da mídia também, que eles são uma coisa nos púlpitos, eles são uma coisa, eles arrebatam multidões, mas a sua vida secreta é uma vida de orgias e de pecado. Mas são esses homens que são respeitados, são esses homens que são idolatrados. Então esses homens eles surgiriam arrebanhando essa turma e depois eles iam levá-las, porque tem pessoas que acreditam mais nos pastores da internet, do Instagram, acreditam mais nesses pastores, nos podcasts, do que no pastor local da igreja. Sabia disso? Eu dou mais ouvido a pastores que nunca foram na casa deles, que nunca jejuaram por eles, que nunca pagaram preço por eles. Respeito mais a esses do que ao seu próprio pastor da igreja. Ouvem mais a eles, ficam em casa ouvindo a eles que não ouvem o seu próprio pastor. E não sabe como é a vida daquele camarada. Então você observe o mundo que o Espírito Santo revela para os últimos dias. Que eu me assombro vendo Israel em guerra, triunfando sobre o seu adversário, tendo a tecnologia que quase nenhum planeta tem, tendo um poder de destruição em massa como eles têm, e segurando esse poder para usar de misericórdia para o seu adversário. Eu vejo Israel, eu vejo o mundo entrando para a terceira guerra mundial, onde as grandes potências estão se unindo contra ou a favor de Israel. Eu vejo a Bíblia se cumprindo e o povo dormindo. Um povo, me desculpe a expressão, não estou chamando vocês, claro, mas um povo analfabeto de Bíblia, que não conhece a Bíblia. Eu fico assombrado, me permita aqui, quando eu ouço alguns pregadores pregando mensagens que, pelo amor de Deus, irmão, mensagens que não atentam no nosso ser, mensagens que trabalham no emocional, tem medo de pregar a verdade, tem medo de pregar o que a Bíblia manda. Eu lembro quando os apóstolos foram presos em Atos, e quando eles foram presos, o anjo que os libertou disse: agora vocês vão e preguem o verdadeiro evangelho, preguem o evangelho genuíno, estão lhe dando mais uma chance. Então eu fico assombrado quando a pregação, ela não é para falar a verdade, ela é para mudar alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que foi um fato que ocorreu naquele tempo, um fato que ocorreu naquela época, deve ser lembrado sim, mas não pode ser um âmago, não pode ser o centro de uma mensagem. Nós somos chamados para falar a verdade e nós vivemos esses dias. Observe, muitos crentes se desviaram da fé, porque deixarão de amar a verdade e de resistir à tendência pecaminosa dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Para analisar um negócio desse. Para analisar. Como a igreja não ama a Bíblia, como a igreja não ama, eu estou vendo ali pessoa ali, olha a impressão minha, eu estou vendo o olho fechado. Olha a impressão minha, eu estou vendo um irmão olha com o olho fechado. Eu acordei 5 da manhã, não dormi ainda, estou aqui com aceso, né? Eu nem almocei ainda, vou ainda jantar quando chegar em casa. Você sabe da minha história, um pouco febril, cansado, fadigado, mas estou aqui dando estudo para você. Aleluia. Eu vi alguma pessoa ali dormindo com o olho fechado. Tu está cansado, eu também estou. Eu sou mais velho que tu. Estou vendo ali, alguém cansadinho. Abre o olho aí, viu? Eu lembro daquele filme lá, Tropa de Elite, que tinha um camarada lá dormindo, para o nome dele, viu? Matias. Aí o instrutor estava dando estratégia em várias línguas, estratégia, né? Em grego, em latim. Pegou a granada e deu para Matias. Matias segura essa granada. Matias estava com sono. Matias segura essa granada aí. Se tu dormir, a granada vai cair, vai matar todo mundo. Vai matar a mim, seu colega, todo mundo. Matias com sono, na reunião, ali
Se eu tivesse um granada, eu ia estar também para segurar a granadinha para mim, né? Só para descontrair, pelo amor de Deus, só para descontrair. Para se tiver alguém dormindo do seu lado, cutuca ele, olha a granada. Dá cada vez que estiver dormindo aí, para não dormir, e nós estamos aqui com vontade para dar escudo. Aleluia. Então observe, irmãos, que a igreja aqui não é doutrinada, que não tem Bíblia. Quando entrar a modernidade, o liberalismo que já entrou, a modernidade e o liberalismo já entrou, o presbítero Ronei já entrou, você sabe que já entrou, né? As igrejas hoje não tem mais imagem de igreja, é uma igreja que parece mais uma boate. E se você fala isso, você é cortado da agenda, até batizado você é cortado. Eu não ligo para o negócio de me cortar de agenda, porque eu tenho esse lugar aqui para me pregar. Eu tenho essa igreja aqui para me pregar. Tem umas pessoas aí que confirmam no ministério e ainda me convidam. Então, a modernidade chegou e as pessoas aceitam. Eu já vi igreja cultural no lugar de púlpito. Agora você imagina o precedente disso. Porque é jovem, bota o túnel. Não, porque o jovem, sim, Daniel, Azarias, Ananias e Misael estavam na Babilônia. Eles comeram os manjares do rei? Não comeram. Jesus estava lá, no período dele andou na terra, ele adentrou dentro de tudo que pregava lá de Caifás? Não, de forma nenhuma. Davi estava no período que o reinado estava dividido, o reinado estava em conflito. O rei não tinha autoridade, Davi seguiu o rei ou seguiu a Deus? Seguiu a Deus. Então, hoje o modernismo chegou dentro da igreja, já tem muitos anos que eu vejo isso, desde as minhas andanças por Aracaju, Espírito Santo, Minas Gerais, que eu já percebi o mundo dentro da igreja, o modernismo, e hoje está ficando pior, o liberalismo. Hoje tudo se libera. Então, esse povo era o povo que não tinha Bíblia, que não era guiado pelo Espírito, e que quando isso chegou, não encontrou existência. Não encontrou existência. Eu lembro, eu gosto daquela passagem, de quando Satanás na serpente, eu falei sobre isso no passado, sobre cabelo maluco, né? Que eu falei semana passada, e teve muita igreja, muito crente, eu vou citar aqui novamente, com seu neto, com seu filho, com seu sobrinho com cabelo maluco. Eu expliquei aqui o que é a cabeça, o que é o cabelo. Eu expliquei aqui sobre o Nazireu. Eu expliquei aqui sobre o que é a cabeça, né? Então, as pessoas vão se entrando por isso, por essas novidades, porque gostam disso. Gostam dessas novidades. Então, esse liberalismo ele já alcançou as igrejas, infelizmente. E eu já venho isso há muito tempo. Então, as pessoas que não têm doutrina, que não têm conhecimento, elas aceitam isso. Quem tem conhecimento de Bíblia, não aceita. Que o Salmo 119, verso 105, que é que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Ele tem luz por onde ele anda, ele não anda em trevas. Então, o que Paulo está dizendo é que nos últimos dias, muitos apostarão da fé, dando ouvido às enganadores da doutrina de demônios. As igrejas que pregam a verdade, elas tendem a ficar vazias. Preste atenção numa coisa, nós vivemos uma geração, não tem discurso, não é pregação não. Nós vivemos uma geração que é levada pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, levada pela sua vaidade e sensualidade, tanto em homens como mulheres. Aí procura o quê? Igreja que esteja adaptada a eles. Adaptada a eles. Não querem se adaptar a Cristo. Querem que Cristo se adapte a eles. Será que esse dia vai acontecer? De Jesus se adaptar ao mundano? Não. Será que vai acontecer, igreja? Não. Ele vai permanecer quem ele é. Quem ele é. Quem ele é. Apostasia, no grego, apostásia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 21, acho que é isso, Atos 21, aleluia, Atos 21, glória seja a Deus.
Quem pode ler? Verso 21. Atos 21, verso 21. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Aqui ela vai como substantivo. Mas olha que isso aqui é muito forte. Eu não quero adentrar nessa questão de se circuncidar, porque ia puxar para um outro lado. Mas já tinham pessoas naquela época tentando mudar o ato de circuncidar. Lembra de quando Davi vai enfrentar Golias? Qual é a frase central de Davi? Quem é este? Circunciso. Que blasfema contra o nome do Deus? Vivo. O Deus de Israel. Então, os que eram circuncidados eram aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Deus fez isso por sinal. A história da circuncisão é muito terrível, muito profunda na terra. Tem a ver com o nascimento de Cristo. Mas isso fica para outro dia. Então você vai ver que a apostasia, ela já aparecia antes. Abra sua Bíblia, na missão de Paulo aos irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse espírito aí, que o presbítero solicitou, é o espírito do anticristo. Esse espírito, ele gera um debate muito grande, muito grande. Porque Yohanan, em sua missiva, João, o apóstolo ele vai falar que esse espírito já está entre nós. Ele fala do espírito do anticristo, não como uma pessoa, naquela passagem. Ele fala sobre um poder que moveria as pessoas. Anticristo, você já consegue entender pela palavra. O que é anticristo, irmãos? Contra Cristo. Aquele que é contra Cristo. a Cristo. Agora, para analisar. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Jesus está falando. Sede santo em toda a vossa maneira De viver. de viver. Aí vem um ensino para a igreja que permite que a igreja ande dando igual o ando mundano. Da forma que o mundano anda, diaconisa Elaine, vem algum pastor e diz assim: não tem nada a ver com o diabo lá falou para Eva. Não, Deus Cristo falou que nós não podemos comer daquela árvore ali. O diabo falou o quê? Não tem nada a ver. Aí esse não tem nada a ver, já está levando muita gente para o dia do juízo sem Cristo. Não, quem sabe você, o corpo é seu, pode andar como você quiser. É um tipo de feminismo gospel, me permita aqui a colocação. Então a pessoa começa a andar, não como anda o servo de Deus na serva. Ele começa a andar como anda mudando, não há diferença entre eles. Não há diferença entre eles, são a mesma pessoa. Então Cristo pede que a gente seja santo em toda a nossa maneira de viver. Vai estudar no grego o que é isso? Toda a sua forma de viver você tem que ser santo. Então se o ímpio, você está andando igual o ímpio anda, o ímpio também é santo? Não, claro que não. Então você, o indivíduo que faz isso, ele passa a ser anti-Cristo. Ele é contra aquilo que Cristo ensinou. Mas, trazendo para essa tecnologia nos últimos dias, o anticristo é preparado, na minha ótica, há mais de 40 décadas, dos dias para cá, para começar a reinar e governar esse planeta. Eu já ouvi da boca de grandes homens da Europa: nós precisamos de um homem filho de Deus ou do diabo que nos governe. Um grande ministro europeu falou isso. E nós ficamos como? Além de tudo isso? Então, esse espírito do anticristo aqui, que foi lido agora em Tessalônica, é o espírito dos pessoas que já estavam rodando ali, das pessoas que eram contra os ensinos de Cristo. Porque lá em Tessalônica, Paulo encontrou muita resistência aos ensinos que ele pregava. Paulo falava uma coisa, Paulo falava outra. É alguém ouvir esse estudo e distorcer lá na igreja dele que eu estou falando aqui. Ainda que eu esteja mostrando na Bíblia. Paulo sofreu isso em Tessalônica. Teve que sair de lá às pressas para não morrer.
Mas para os últimos dias, durante esse anticristo, nós ouvimos agora muita gente atrás de político. Nós ouvimos muita gente atrás de político, muitos pseudos crentes com bandeira de político na mão. Com bandeira, eu nunca vi esse povo com a bandeira de Cristo, mas eu vi com bandeira de político, mostrando quem eles são, mostrando para que o próximo deles estão voltados. Então eles não terão dificuldade de seguir o ensino do anticristo, se estiverem amigos na terra, porque esses são aqueles que não vêm por culto de ensino, culto de doutrina, porque aqui são confrontados, não por mim, mas pela palavra. Porque quem está dizendo para Paulo, sou eu que estou falando? É Paulo que está falando? Não. Quem está dizendo? O Espírito. Lá em Apocalipse, por 7 vezes, para 7 igrejas, nós ouvimos quem tem ouvido. Ouça o quê? O Espírito. Diz o quê? As igrejas. Gente, aquilo é modelo, aquilo é padrão. De exortação, de consolo, aquilo é padrão. Quem fala é o Espírito. É o Espírito que fala. É o Espírito que fala. Então, ele está falando, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido à escrituratura e a doutrinas de demônio. Então a palavra Espírito é apostasia, ela é apostasia do grego. Observe, abra comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. A expressão aqui em grego é apastenes. Apastene, que significa o verbo, significa apartar. Apartar. Eu não preciso nem desenhar isso, né? Nós ouvimos: se Cristo comigo vai, eu irei. Não é isso? Aí essa passagem está dizendo o seguinte: você não vai com Cristo, Cristo vai com canto, você vai com outro. Você que eu falo aqui é um indivíduo que está se apostatando. Pare para analisar o que é essa palavra aqui de Deus, esse verbo. É a pessoa se afastar de quem? De Cristo. Gente, tem pessoas que se afastam de Cristo por tudo. E essa apostasia, me permita lhe dizer, ela não vem de uma vez. Essa apostasia, ela vem aos poucos. Ela vinha aos poucos. Quando é que o povo de Deus pegava lá no primeiro casamento? Quando eles se afastavam de quê? Da lei, da Torá. Quando eles se afastavam da Torá e da lei. Eu amo, quando eu estava estudando para pregar no meu campanha, que o pastor que nos convidou ali da cidade das Madureiras, no São Pedro, para pregar ali, ele colocou um tema terrível. O tema era Amós capítulo 7, que falava que Amós viu Deus com o prumo na mão. Observe o que está lá no texto. E eu vi Deus com o prumo na mão sobre uma parede de prumo, levantada a prumo. Ele vê Deus. Primeiro Deus mandou gafanhoto, o profeta Amós orou, Deus cancelou. Depois Deus mandou fogo, o profeta orou, Deus cancelou. Não manda fogo então. Aí a terceira visão é Deus em cima do muro, de uma parede levantada a prumo, com o prumo na mão. Agora observe o que significa aquela parede levantada a prumo. Aquela parede levantada a prumo significa que era uma parede que havia sido levantada pela lei, seguindo os rudimentos da lei, seguindo os estatutos de Deus. Deus estava em cima da parede, que foi levantada certa, mas que naquele período Israel já tinha falhas na parede, por isso que o prumo desce e encontra falhas. É uma coisa muito forte. Então, quando o povo andava dentro do prumo de Deus, o povo era vitorioso. Quando eles começaram a se apostatar, eles deixaram a lei de lado e começaram a seguir tudo imperativo de Deus. As pessoas que não gostam de estudo, que não gostam de Bíblia, que confrontam a palavra, elas já estão começando a se apostatar. Vocês me entenderam? Entendeu, Tiago Hamilton? A pessoa está se apostatando aos poucos, não vem ver não. Você está pensando como é que uma mulher começa a querer trair o marido? Recebe a cantada no trabalho, recebe
cabelo dela é perfume cheiroso. E ela está toda vaiada. A traição não começa de uma hora. Ela vai sendo alimentada durante dias. Na sagacidade do diabo. Mesma coisa o homem. A colega fica dele, a colega, pô, você está musculoso, você está malhadão. Olha como você é um gatinho e ele dando risada, daqui a pouco ele está lá com ela. Então nada começa logo. Vem sendo projetado antes da apostasia assim. A pessoa se apostada assim. E o mais interessante é que os indivíduos não procuram uma forma de ficar forte. Você só vai ficar forte onde? Se alimentando da palavra. Aleluia. Se alimentando da palavra. Glória a Deus. Elias está bicudo, rubicundo lá pelos campos, deitou embaixo do zinco, aí aparece, Deus manda o anjo chegar lá, e ele bebe da água como de quê? Do pão. Comeu desse pão, agora vai. Então quem alimenta é a palavra. Jesus falou o quê? Eu sou o quê? O pão da vida. Aleluia. É ele que alimenta. Lembra de João, capítulo 6, versículo 68? E disse-lhe Jesus, não querem vós também com eles? E disse-lhe Pedro, para quem iremos nós? Se só tu, Jesus, tem o quê? A palavra da vida eterna. É a palavra que alimenta, mas as pessoas não gostam de doutrina. Culto de ensino. O culto da revelação, todo mundo vem. Ali tem um pastor que está revelando o CPF, vai todo mundo para lá. Tem um pastor que está até o EG. Está trazendo até foto, vai todo mundo para lá para esse pastor. Mas culto de doutrina, vazio. Ensinar a Márcia, porque é essa geração que é a geração apostada. Eu vi o pastor falar uma coisa, talvez vá na contramão do que eu penso, mas ele disse que não terá uma geração boa. Ele disse que a geração que vai para o céu é essa e a que vai para o inferno está essa também, no mesmo período. Ele quis dizer que não vai vir uma geração futura de super crente, não. Quem vai para o céu é dessa geração e quem vai para o inferno é dessa geração. Eu achei interessante o que ele falou. Que é aqui agora. Que nós estamos vivendo tempos como nunca se houve na face da terra. Observe como o verbo abstêmio, traduzido por apartar. O termo grego é definido como decaída, decepção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes estava ligado. Eu vou falar de novo para você ouvir e para ficar nas placas seletivas do seu entendimento, você vai repetir comigo para que fique aqui, ó. Fica aqui. Diga comigo, o termo grego é definido como decaída, decepção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes estava ligado. Nós todos somos membros do mesmo corpo. Quem é esse corpo? Quem é a cabeça desse corpo? Cristo. Se nós somos membros, nós estamos ligados. Concorda comigo? Amém. Meus dedos estão ligados à minha mão, ao meu antebraço, ao meu bíceps e segue para os meus ombros, meu tórax, minhas coxas, minhas canelas. Tudo está ligado aqui. A apostasia é como se esse dedo saísse de mim. Entende? Ele sai do que ele era ligado. Suponhamos que esse relógio está ligado a mim. A apostasia, esse relógio está ligado a mim. A apostasia é este relógio se desligar de mim. Entende? Amém. Fazia parte daqui, agora está ali. A apostasia é toda pessoa, ela se aparta daquilo que ela estava ligada. E nós estamos ligados em quem? A Cristo. Cristo. A apostasia é isso, irmãos. E as pessoas brincando de ser crente. Olha, tem dois seres, me permita essa expressão, que não brincam. Não brincam. Você não vai encontrar eles brincando. Você não vai encontrar em frase nenhuma, em hebraico ou grego, ou aramaico, em língua nenhuma.
brincando e Jesus brincando, e a outra parte o diabo brincando. O diabo não queria ser diabo. O diabo não queria ser diabo e Jesus não queria ser Deus. O povo não entende isso. Apartado de Cristo. Apostasia significa cortar um relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação e regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Gente, eu sei que manter uma igreja cheia, ela gera muito paciência para a igreja, para o pastor. O pastor digno é do seu salário, a Bíblia diz isso, ainda que alguns sejam contra, mas o pastor digno é. Mas manter uma igreja cheia, irmão, para o seu bel prazer, para o seu luxo, e detrimento a isso você não pregar a verdade, que a verdade afasta as pessoas. Segundo alguns estudiosos, tinha um monte, aproximadamente 20 mil pessoas com Jesus, porque mulheres e crianças não contavam. Quando Jesus começou a falar a verdade lá em cima, começou o negócio a apertar, foram descendo um em um. Jesus estava lá, todos lá, atrás de milagre, atrás de cura, atrás de bênção, atrás de comer peixe, de comer pão. Quando ele começou a apertar, me dá para nós outros, o nó da gravata, começou todo mundo ir embora, porque o sermão ficou duro. O sermão de Jesus ficou duro e eles foram embora. João Batista foi pregar no deserto, porque na cidade de Jerusalém não tinha mais espaço para ele. Ele foi para o deserto e o povo foi atrás dele lá, para ouvir a verdade. Então a verdade afasta o povo da igreja. Afasta o povo da igreja. A verdade não traz multidão para a igreja. Pode ver. Pode ver. Nós hoje estamos sempre pregando alguma coisa. A igreja tem que ser bonita, a igreja tem que ser de última geração, tem que ter galeria, que tenha. Eu teria o sonho de ter uma igreja com galeria. Estava programando isso lá no nosso terreno. Mas a igreja tem o povo não está pegado na palavra. Está pegado nesses rudimentos mudando. Rudimentos aqui da terra. Então a apostasia, ela caminha por esses caminhos. Por esses caminhos. Por esses caminhos. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Lucas capítulo 8, verso 13. Lucas capítulo 8, verso 13. E os que estão sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Lê de novo aí, presbítero, preste atenção. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tem um pessoal que chegou aqui para visitar a igreja, é porque eu ouvi falar do pastor Luciano. Tem um pastor ali e tal, tem um pastor que não tem o pastor Luciano. Alguém deu alguma informação boa de mim para essas pessoas. Aí chegaram aqui, entraram até no quarto conosco, uma ficou até 3 ainda. Uma chegou um dia aqui e eu sou o pastor Luciano, falei, sou eu, sentou aí, ficou. E para a cidadela onde ele estava pregando era ele. Aí entrou por aqui, tal, ficou aí, falando de aleluia. Quando viu o teor do sermão, foi embora e nunca mais voltou aqui. Foi embora e nunca mais voltou. E olha que eu não preguei aqui heresia, não preguei aqui chave de carro, não preguei aqui os 7 mergulhos na mão, não preguei aqui as 7 voltas em volta de Jericó. Não preguei aqui nada disso, preguei aqui a Bíblia. Palavra de Deus, palavra de Cristo, Espírito Santo. Eles pegaram e fugiram. Porque a palavra não fica neles. Eles estão atrás de outra coisa além da palavra. É como o que saiu do Espírito. Só que eles, quando vem a tentação, eles, minha. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 4, verso 5. Porque é impossível os que já foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo,
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Verso 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, ou crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é vergonha pública. Essa passagem aqui eu vejo alguns pastores com muito mais bagagem do que eu, né? Tem pastores eu tenho que eu estou de idade, 52 anos, eles têm de ministério. Tem pastores que passaram pelas faculdades de Tel Aviv, faculdade de Jerusalém, passaram pelas faculdades na Inglaterra e aqui no Brasil. Vamos escrever a língua terrível. E essa passagem aqui é uma passagem de muita discussão. Mas não se dá para entender que eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, porque o assunto é outro, porque eu já dei um estudo sobre isso aqui, ali na Metodista, quando eu pastoreava na Califórnia, dei um estudo sobre isso de mais de um mês. Mas o que é que está no seguinte? Tem pessoas, meu irmão, que não conseguem segurar a palavra. Quem nos mantém firme com Cristo é a palavra. É a palavra que nos mantém firme. Você não está ninguém porque eu pastor Cristo, porque eu pastor Cristo, porque não, você está ninguém para a palavra. Quem te mantém em um lugar é a palavra. Quem mantém as ovelhas perto de um lugar é o pasto. Se o pasto for ruim para a vida dela, a ovelha não fica. Então, quando o pastor leva ela para pastos verdejantes e águas de remanso, ela conhece a voz do pastor dela. Ela conhece a voz do pastor dela. Então, essas ovelhas, elas não saem de forma alguma. Algumas saem porque são confrontadas e querem viver no pecado, recebem disciplina, recebem a palavra, a exortação, recebem a exortação até com amor, mas querem viver na sua vida de pecado. Então, essa passagem aí está dizendo que as pessoas que assim o fazem, era como se elas novamente oferecessem Cristo ao sacrifício público, à vergonha pública. Porque são pessoas que já se desviaram da verdade, apostataram da verdade. Não é a simples negação da doutrina. Deus em controvérsia dentro da igreja visível. A apostasia pode se envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. Preste atenção. Diga comigo, a apostasia. Ela pode conter dois aspectos distintos, mas que se entrelaçam entre si. Vou aproveitar aqui esse gancho. Eu fico bobo. Porque tem alguns obreiros e ministros que eles vivem da obra. A igreja não tem. E esse camarada ele tem tempo de sobra para ficar um dia na sua casa, naquele dia da doutrina, entrar na sua biblioteca, sua escrivania, e começar a estudar, preparar o estudo para dar para as ovelhas. Aí eu fico assombrado, quando alguns pastores, eles botam outras pessoas para dar estudo, botam até pessoas que nem são obreiros. Eu sei que tem muitos pastores burros, eu sei que tem muito presbítero, muito de Bíblia, muitos evangelistas, homens bons de Bíblia, muitos diáconos, bons de Bíblias, mas eles botam pessoas até que nem são ministros, nem são obreiros, para estar dando estudo na igreja, em vez dele ensinar as ovelhas, ele mostrar o caminho. Alguns já pararam até com curso de doutrina por não querer doutrinar a igreja. Por não querer doutrinar. Eu passei o dia todo ocupado com o trabalho. Saí do trabalho, peguei na Bíblia aqui no público. Estou me valendo aqui do Espírito Santo para me ajudar, para me esclarecer, para me dar força. Né? Então a gente já vem assim, então, não, vou botar outro para dar o estudo, eu vou ficar aí sentado no meio. Gente, nós vivemos um período que nós precisamos estar pregando a palavra. Olhe só as duas coisas distintas que nós falamos. Primeiro, apostasia, diga comigo, apostasia teológica. É sinal muito lindo aqui esse arranjo que eles compraram aí, né? Foi uma fortuna, negócio de fortuna, me levaram no carro, pegaram o cartão, e aí nós vamos chegar juntos, e na hora
partiram, e aí, né? Muito bonito. Aí. Diga comigo, apostasia teológica. A coisa teológica é o que eu mais vejo. É o que eu mais faço. Quem quer vir contra a boca, venha. Agora vem dentro da Bíblia. Prova dentro da Bíblia que eu estou errado. Que nós não estamos vivendo tipo de apostasia. Eu estou aqui inventando de verdade. Esses são os que se afastaram da verdade teológica. Observe. Apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles. Observe uma coisa. Teve um tempo uma igreja que um administrador, porque um homem que age desse jeito, para mim, ele não pode ser chamado de pastor nunca, ele é administrador. Ele é administrador, não pode ter nome de pastor. Pastor é um nome sério. Pastor é um nome sério para o camarada dele. Pastor é um nome, um ofício muito sério para o nome dele. É um cargo muito pesado para o nome dele. E esse administrador, ele começou a mandar uma diaconisa pegar as irmãs da igreja que o pastoreava na época. Ele era o administrador presidente. Ele mandou pegar essas meninas, essas mulheres que não eram casadas, que viviam de forma em fornicação, amaziada com seus parceiros, e estavam lutando para casar, orando há muito tempo para casar, e o cara não se convertia. E ele disse que elas poderiam se casar a si mesmas, se batizar a si mesmas. Elas poderiam se batizar estando em fornicação, vivendo, alguns diziam a expressão amaziadamente, expressão mais antiga, dizendo que podia, meus irmãos, uma ovelha que foi indagada acerca disso, ela disse: não é assim que o pastor Luciano ensina, não é assim que está na Bíblia, eu não vou me batizar enquanto não me casar. Então, pessoas que vivem, irmão, com esse liberalismo e com essa apostasia teológica, são pessoas que apoiam o divórcio, que apoiam o divórcio dentro da igreja, o novo casamento. Eu sei que há alguns casos dentro do casamento que precisa ser revisto. Eu já estou muito maduro acerca disso. E tenho base bíblica para isso. Mas divórcio por qualquer coisa, por qualquer motivo, sendo que a Bíblia, Jesus não nos ensinou assim. Então isso aqui nada mais é do que a apostasia teológica, apostatando-se dos ensinos de Cristo, dos ensinos de Paulo. Parece que eles não conhecem a Bíblia, como diz Romanos capítulo 7, verso 3, que fala que como está ligado à mulher quando ele viver. E morrendo o homem, morrendo a mulher, estão ambos livres do outro, mas estão ligados. Enquanto um viver, eles esquecem disso, porque Jesus tratou sobre o divórcio em Mateus 19. Então, meus amados, são pessoas que apostataram e muitos são os que seguem, porque não querem pagar o preço de seguir a verdade e querem viver segundo aquilo que lhe faz bem. É um período de apostasia. Eu fico assombrado, me permita, que eu ensinei assim para muitas ovelhas, por onde eu passei, e vez ou outra eu me pego em oração lembrando delas, que entraram no terceiro, no quarto casamento, e esqueceram tudo que eu ensinei, tudo que eu lecionei, mostrei na Bíblia. Partiram para outras emoções, e eu falei: Deus, eu ensinei tanto. Então isso é apostasia teológica, apostasia da teologia, dos ensinos de Cristo. Diga comigo: apostasia moral. Apostasia moral. Isso é aquele que era crente, deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta messiânico Isaías. Aleluia. Isaías capítulo número 59.
59. Acharam aí? Amém. 59. Aleluia. Eu vou te colocar mais um versículo. Leia o versículo 1 e o versículo 2. Quem puder ler. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. O verso 2. Agora, leia aí, quem puder, o verso 13 de Isaías 59. Essa teologia, essa apostasia moral, ela fala de sair desse afastamento de Deus, desses desejos do coração. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 25 ao 28. Mateus 23, verso 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do povo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do povo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Lei 7. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Essa apostasia moral que ocorre, ela é essa apostasia que você dá os predicados da sua moral. Gente, nós somos guiados por ética. Nós temos uma moral. Eu hoje lá na empresa, depois já no recurso do trabalho, houve uma situação que eu me esqueci. Mas eu não xinguei ninguém, eu não tratei ninguém mal. Mas eu, num diálogo com o rapaz da empresa, ele colocando as partes deles, defendendo a empresa, eu colocando a minha situação na discussão, e eu falava com ele que ele deveria olhar mais também para o funcionário, não somente para a empresa. Que tivesse essa empatia. E eu já estou no recurso do meu trabalho, eu não vejo mais nada em empresa nenhuma, então o meu é querer sair e ficar só na obra de Deus. Mas só que depois desse diálogo, eu cheguei na minha casa muito mal. E falei para minha esposa, meus filhos, eu perdi alguns direitos que eu alcancei, eu perdi hoje em uma conversa. Falei para minha família, para minha esposa, meus filhos, Davi, quando meu pai precisou descansar, eu falei, não, vou para a igreja. E minha esposa disse que, não eu quero falar, né? Ficar só para nós, não quero falar. E quando eu entrei no carro, ele falou de moral, de ética. Quando eu entrei no carro, o Espírito de Deus disse para ele. Eu estava saindo com um veículo, peguei a mensagem, mandei para ele, pedindo desculpa a ele, não xinguei ele, não fui rude com ele, mas eu cometi um erro, o Espírito me cobrava, isso é moral, é ética. E eu falei para ele, se você quiser, eu faço esse pedido de perdão, de desculpa, publicamente. Faço publicamente. Então, nós vivemos um período, presta atenção, que isso não é mais respeitado em nosso meio. Essa apostasia moral, tratamos mal, ofendemos e não temos uma autoanálise nossa, uma introspecção que olhar
têm vindo me orientando. Porque eu sei que eu não posso ser regido por esses temperamentos que estão em mim e não vão sair de mim. Pedro não era brincadeira, mesmo assim, foi uma das principais colunas da igreja. Paulo já era mais tranquilo, mas Deus usou cada um do seu jeito. Timóteo já era meio fleumático, meio choroso, nervoso, mas Deus usou também. Então, esse apóstolo aqui, presta atenção, igreja. Quando você sabe de Deus e você é regido por isso ainda, você explode, pega fogo, você fala o que você quer e você não tem discernimento de se arrepender. A apostasia é moral. Perdeu a moral se predicar. Perdeu. Tem apostasia. Eu sou assim, não vou mudar. É apostasia. Abra comigo a sua Bíblia. A catedrática missiva de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Capítulo 6 de Romanos. Silêncio na igreja depois dessa apostasia moral. Olha aí. Silêncio, né? É porque Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de inimigo, e penetra até a divisão da alma e juntas e é apta para discernir as intenções do coração. Acontece esse poder. Por isso que Deus não quer mais capítulo de doutrina, porque às vezes vai estar falando com ele mesmo. E alguém pode ir lá sentado, ei pastor, é o senhor. Ô pastor, essa casa é o senhor, pastor todinho. Nós vamos querer liberar, porque nós vamos entrar aqui na igreja. É o senhor, pastor, que vem da igreja boate. Olha para aí, ó. Mundo antigo, pastor. O senhor não quer ler Romanos 12:2, não? É o senhor. Aí ele não quer pregar, gente. Aí não quer pregar. Romanos 6, verso 15, quem achou de dar lá? Romanos 6, verso 15. Pois que pecaríamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Você sabe que a lei, ela tem seus vários aspectos: cerimonial, a lei moral. A lei era restrita, um padrão que o povo tinha que seguir. Só que tem um detalhe: no período da graça, diga comigo, a graça não é de graça. A lei nos mostrava como deveríamos ser, lá nas páginas veterotestamentárias, Primeiro Testamento. Só que a graça, ela não me dá liberdade para ser do jeito que eu quero. A graça não me dá liberdade para ser o que eu querer ser. Não. Estamos no tempo da graça. Vai! A graça, ela nos dá também limites. Ela nos dá morte. Então, a apostasia moral, ela está de uma forma muito latente no meio do povo chamado povo de Deus, ou que deveria ser chamado povo de Deus, ou que deveria ser chamado povo de Deus, ou que deveria ser chamado de povo de Deus. O meu tempo ali está exíguo, muito curto, e eu gosto de ser parte, eu posso deixar parte dessa aula para a semana que vem, porque tem uma turma que já está aqui na igreja desde 7h10, orando. Então eu posso deixar parte disso para a semana que vem. Já são 21 horas. Eu posso deixar para a semana que vem. Mas eu quero. Antigamente, quando a gente estava dando um estudo desse, missionária massa, alguém que estava assim, vai embora! Pastor! Segue, pastor, não para, não! Levantaram uma turma dentro daqui, pastor, continua com o estudo, vai até 10 horas. Hoje em dia todo mundo bom.
Estou enganado. Estou errado. Então vocês querem continuar? Tipo, nós estamos. Tudo que falaram que você estava errado. Foi ainda bem que você estava errado, porque eu gostei. Eu gostei de estar errado agora, que o que eu falei aqui não tem nada a ver. Aí deve estar na expectativa de aprender. De remir, né? Debulhar, aleluia, o alimento. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nosso Senhor com Cristo, como para nos motivar a preservar na fé e na obediência. Preste atenção. Eu vou precisar de você nesse estudo agora. Eu termino a frase, você repete. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, para nos motivar a perseverar na fé e na obediência, o propósito divino desses textos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Antes devemos entender que essa advertência são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui e devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contêm advertência são: eu tinha na minha juventude, quando menino ainda, começo da fé, eu pregava por aí tudo, viajava muito. Eu lembro que eu tive que comprar uma mochila da Mizuno para botar as Bíblias dentro, os livros, as roupas, né? Eu ficava dias fora, mas sempre que eu viajava, eu levava 2, 3 ternos, eu ia com um terno na viagem, pegava os ônibus da Cidade do Sol, que é a cidade que é, outros ternos na mochila, eu ia de terno. Um dia o rapaz me parou na rodoviária, eu bem armado, né, novo, lembro muito bem de sapato, cara assim, 24 horas, show de bola, sou caramelo, coisa linda, couro de canguru, coisa linda. Eu parei assim na rodoviária, o rapaz veio para mim, posso passar o sapato, meu senhor? Eu falei, pois não, botei o sapato na pé, assim ele começou, o senhor é advogado? Eu falei, não. O senhor é doutor? Eu falei, não. O senhor é prefeito? Eu falei, não. Então me passa a barra. O senhor é o quê? Arrumado assim. Eu falei, eu sou ministro. Na época eu acho que era diabo. Ministro? Eu falei, sim. Ele de que é seu curso? Eu falei, ministro de Cristo. Ele fez assim. Continuando com o meu sapato. Então, eu viajava muito pregando, eu tinha um primo, estou vendo a apostasia que deixa Cristo. Esse primo era um fogo puro, era o líder da juventude, ali devendo fazer do lado de Batã. Meus filhos estavam lá, quando eu chegava no Batã, eles me pegavam depois das pregações, me pegavam no carro, ia para uma praça, ia para a casa de alguém, e falava só de Bíblia. Só de Bíblia. E nessas viagens para lá, uma vez eu levei o pastor Simval, hoje pastor, o Óscar, hoje também pastor, Adeilton, também presbítero, eu não sei se Michel hoje é advogado, ali em São Paulo, e levei também Crebinho, profeta de Deus, que Deus já levou para a glória. Essa alma de homem. A gente sempre andava junto e certo estamos pregando por aí. E esse meu primo, que era uma referência
para a juventude de Ubatã, da igreja Padre lá, salvo engano, a última notícia que eu recebi é que ele estava envolvido, largou tudo, a fé, e passou a viver com a macumbeira. Pastor, o que você está falando isso? Perigo que nós passamos. A eminência da camisa Cláudia. A Bíblia diz que está em pé para quê? Aí eu vou perder meu tempo de ministério enchendo linguiça para a igreja. Eu vou perder meu tempo de ministério agradando a igreja. Tinha pessoas que falavam que os meus sermões aqui no estudo era duro, mas hoje já posso estar sentindo saudade. Posso estar sentindo saudade dos dias de ensino aqui, porque não veio lá fora o que eu ouvi aqui. Alguns falaram, você está com aquele homem? Estou lá, ele é meu pastor. O que foi que ele fez? Ele prostituiu? Não. Ele comprou e não pagou? Não. Ele é mentiroso? Não. O que é que aquele homem tem que você não gosta dele? Ele quer ser muito santarrão. Então você querer ser santo é pejorativo da polícia lá. Então, nós precisamos ficar atentos para que nós não possamos nos apostatar de Cristo. Tem gente que gosta mais de uma novela, de um WhatsApp, quem gosta mais de um filme, de jogo de futebol, gosta mais de uma beira de praia, está chegando no final de ano aí, e no final de ano vai tudo lá para ficar do lado de Iemanjá, uma ruma de crente. Eu não vejo os parentes vindo para a igreja o ano todo, mas no final do ano vai tudo para os parentes para a praia. Eu não entendo isso. Estou logo lhe avisando, eu não entendo isso. Eu não vejo os parentes cultuando aqui, mas no final do ano vai todo mundo para a praia. E lá porque na praia é música mudando, é um minuto, mulher nua. Mas no final do ano já estão tudo preparados para ir para lá. Então nós precisamos ter cuidado, irmão, com a nossa salvação. Quando eu estava no quarto ali da empresa, eu tirando meu descanso, e eu começava a chorar falando com o meu Cristo, mandei uma mensagem para minha esposa, ela até que houve, eu estava chorando, eu falei, estou bem. E ela preocupada, me conta o que foi que houve, eu falei, estou bem. Gente, salvação é uma coisa muito fina, foi pago alto preço por sua vida. Então você tem que ter cuidado com a apostasia. O diabo não brinca de ser diabo. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Silêncio. Duas formigas brigaram e aí dá bateu os gritos das formigas. Se duas lesmas saem correndo aí no meio da igreja, dá para ouvir o barulho das lesmas correndo. Silêncio no arraial. Eu sei que é chato ter um pastor assim. Mas se eu tivesse, eu ia amar ele por resto da minha vida. Bicho, eu ia me amar só não queria falar nada. Mas se eu queria para mim, ele mostrasse a verdade, o caminho. Eu queria. Minha esposa já me contou isso hoje. A minha principal ovelha. Mateus 24, verso 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Vai sim. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai embora. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça. Vai para 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que se perseverar até o fim será salvo. O versículo 12. Leia de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sabe qual é a ideia desse Deuteronômio? Diácono Judas. A ideia desse bem de iniquidade, legalização
ação do pecado. Sabe o que é que o texto está dizendo aí, irmãos? Que para o pecado ser muito aceito, vai ter o quê? Muitos vão se esfriar. O pecado vai deixar de ser pecado. Está aqui na senhora. Pecado vai deixar de ser pecado. Já está tendo isso. Alguns agora aqui no meio da rua, um não está mostrando o corpo, a sua sensualidade, são chamados de aquela coisa lá de velha. É ele que deu filho da si, né? Então o Espírito Santo não fala mais na igreja, não. O Espírito Santo não fala mais na igreja, o Espírito Santo não fala no gosto dele mais, não. É um homem que lhe impõe regra. Nem já começa ali. O Espírito Santo não fala na igreja mais, não. Quem reza isso aqui sou eu ou o Espírito Santo? O Espírito. Eu estou pautado na minha filosofia, na minha teologia, na Bíblia. Na Bíblia. Então Jesus está dizendo nos seus irmãos patológicos que muitos vão se apostatar, que virão muitos no seu nome. E ele diz que pelo pecado, já deixar de ser pecado, muitos vão ficar na fé, presbítero Romeu. Eu vejo homens andando aí que não há diferença entre um levita que tomou a vontade de Deus, um camarada que usa droga, um traficante, os camaradas com o preto de fora no meio da rua, com as pernas de fora, o cara que tem uma perna seca, ninguém cai a perna seca de ninguém. Agora o cara com a pernona, torneado para a mulher ficar tudo gordo, olhando para a perna de homem, com o shortinho curto, parecendo uma sunga, e está de noite na igreja, tocando as coisas de Deus. Isso já virou normal. Mulher que gosta de mulher, tocando na casa de Deus. E todo mundo sabe, mas já virou normal. Homem que gosta de homem, louvando na casa de Deus, já virou normal. Isso é legalidade, isso é legalização do pecado. E Jesus está advertindo aqui. Gente, são tempos de apostasia. E você precisa decidir o que é que você quer. Se Deus nos der vida de saúde, a semana que vem a gente continua. Aleluia. Eu espero que tenha esse mesmo aí. Glória a Deus. Eu espero que você não falte. O pastor Agostinho falava assim, e o chicote está escalando. Mas aqui não, que está descendo bálsamo. Aleluia. Não é isso? Bálsamo. Deus não é Deus de confusão. A palavra dele não é para matar ninguém. Aleluia. Não é isso, igreja? Amém. Vamos colocar em pé.